Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um autor e um livro que eu gostei bastante. Então, vamos falar sobre O Ofício Alheio, do autor Primo Levi, que é um autor italiano muito conhecido pelo seu livro É Isto um Homem. O Primo Levi, ele era um autor italiano judeu, que por conta disso foi enviado a campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu. E aí muitos dos seus escritos trazem a sua experiência, sendo então o mais conhecido É Isto um Homem. Esse livro aqui é um monumento, é uma aula de história, é um relato de sobrevivência sobre tudo que ele passou em Auschwitz. Ele foi enviado para Auschwitz, ficou lá durante um ano e conseguiu sobreviver. E muito da sua história, obviamente ele conta aqui, mas também ele conta aqui no Ofício Alheio, que é o livro que a gente vai falar mais hoje, Então, o que acontece? O Primo Levi, ele era formado em Química, e aí teve seus estudos em Química, trabalhava como químico, e ele foi enviado para um campo de concentração italiano primeiro. A gente tem mais detalhes sobre a vida dele no último capítulo aqui desse livro, que é então chamado de... Deixa eu pegar aqui o título certinho. Notas biográficas e fortuna crítica, do autor Ernesto Ferreiro. E aí ele conta então um pouquinho sobre a vida do Primo Levi e fala sobre os seus livros, faz um apanhado geral de tudo aquilo que ele publicou. Então, o Ernesto Ferreiro, ele nos conta que o Primo Levi, ele nasceu em Turim, em 1919, enfim, estuda química, e aí, em 1942, ele entra no Partido de Ação Clandestina e se torna ativo na rede de contatos entre alguns partidos ali, que obviamente eram contra o fascismo. Em fevereiro, na manhã de 13 de dezembro, ele é preso lá na Itália com outros 2 companheiros e, como judeu, é enviado ao campo de concentração de Carpi Fossoli. Então, em 1942, ele é enviado a esse campo de concentração lá na Itália mesmo. E em fevereiro de 1994, o campo passa à administração dos alemães, aos quais enviam os prisioneiros judeus num comboio ferroviário direto a Auschwitz. Então ele passa de 44 até de 44 até 45, quando os alemães abandonam o campo diante da aproximação das tropas russas, transferindo e depois massacrando os prisioneiros, mas abandonando os doentes que estão na enfermaria. Essa é a circunstância que lhe salva a vida. Então, em 45, o Primo Levi, ele contrai escarlatina, e aí, com isso, ele é enviado à enfermaria, do campo de concentração, em Auschwitz, e por conta disso, ele é meio que abandonado lá, esquecido lá. E aí, quando os alemães abandonam o campo de concentração, deixam o Primo Levi e todos os doentes para trás, e é por isso que ele sobrevive. E aí, conta que ele demorou quase um ano para voltar para casa, porque ele teve que se virar para voltar, de Auschwitz, na Alemanha, até a Itália. Ele faz um caminho, assim, gigantesco, muito difícil, ele demora um ano para voltar para casa, mas ele volta e ele começa a trabalhar como químico novamente, numa fábrica de tintas, e onde ele passa, então, mais de 30 anos, se dedicando a essa atividade, sendo químico. E aí também durante esse período que ele escreve e publica os seus livros, dentre eles, então, o É Isto um Homem, que foi o primeiro livro que ele publicou sobre toda essa sua experiência, nesse caso em Auschwitz, e depois os outros livros, entre eles, então, O Ofício Alheio. E assim, ele infelizmente se suicida, depois que ele já tá idoso, enfim... Tem muitos motivos pelo qual uma pessoa se suicida, mas com certeza toda essa sua vida, experiência em campos de concentração, com o nazismo, o fascismo na Itália, com certeza deve ter pesado muito para essa sua decisão. E ele deixa então 7 livros publicados, dentre relatos das suas vivências nos campos de concentração, romances e também livros como esse aqui,
que são então compilados de histórias sobre diversos assuntos, entre eles a arte, né, de ser um químico, de ser um cientista, mas também de ser um escritor. Então ele vai falar bastante sobre isso nesse livro aqui, que é O Ofício Alheio, em que ele vai falar basicamente sobre as profissões das outras pessoas e também a sua própria profissão como químico e como escritor. Então, nesse livro aqui, a gente tem várias histórias, vários ensaios do Primo Levi falando sobre diversos assuntos muito interessantes, e aí a gente percebe como ele era uma pessoa inteligente, como ele era uma pessoa versada em diversos assuntos, como ele tinha vários interesses, e é muito gostoso acompanhar, sabe? Uma pessoa que estuda, que se apaixona por certos assuntos e que quer passar tudo isso pra gente, né? Então, eu vou comentar com vocês alguns dos meus ensaios favoritos. Os meus favoritos eu marquei aqui em cima, ó, pra eu sempre ter à mão. E espero que vocês se apaixonem também, assim como eu me apaixonei. No começo do vídeo, vocês viram que eu estava lendo uma entrevista desse livro aqui, ó, As Entrevistas da Paris Review, que era uma revista, né, que entrevistava, então, diversos autores. A gente tem duas edições desse livro aqui. Essa aqui é a primeira, e aí tem as entrevistas da Paris Review 2, ou entrevistas com outros autores. E aí eu estava lendo, então, a entrevista com o Primo Levi para trazer para vocês o conteúdo dela. E é muito interessante, porque eu acho que todos esses livros aqui se complementam, né, sobre a vida e a obra do Primo Levi. Então eu quero, na verdade, começar lendo o que o Primo Levi fala sobre essa coisa dele ser químico e escritor, que às vezes pode parecer que são coisas muito diferentes, né? Afinal, ser químico é das exatas, é uma coisa científica, e ser escritor, na verdade, é algo que a gente considera, né, de humanas, uma coisa totalmente diferente desse mundo, né, da química. Mas tanto nessa entrevista quanto nesse livro aqui, o Primo Levi traz pra gente que, na verdade, as duas coisas se complementam muito bem, né, e que ele só é escritor porque ele é químico, em primeiro lugar. Então, isso é muito interessante de acompanhar. Eu, durante o ensino médio, fiz técnico em química e passei bastante tempo em laboratório. Claro que isso nem se compara, né, com alguém que é graduado, que tem mestrado, doutorado em química, como o Primo Levi tinha, mas foi muito interessante, de fato, conseguir entender e acompanhar as coisas que ele falava sobre química, sabe, aqui no Ofício Alheio. Então eu acho que, por eu ter essa experiência em laboratório, por eu ter essa experiência estudando química um pouquinho mais aprofundado, né, do que a gente geralmente tem só no ensino médio, eu achei muito interessante. E aí eu acho que eu consegui captar, sabe, muitas coisas que ele trouxe aqui, de conceitos químicos mesmo, que talvez muita gente não consiga pelo fato de não ter a experiência em que a gente tem quando tá num laboratório. Então eu vou ler para vocês agora um pedacinho aqui da entrevista em que ele fala exatamente sobre isso. O entrevistador pergunta: o senhor poderia falar um pouco da educação que recebeu? E aí o Primo Levi responde: tive uma educação clássica. A formação para escrita era algo sério. Curiosamente, não me interessava muito pelo currículo de literatura italiana. Gostava de química, ou seja, recusei o ensino humanista da literatura, mas não houve jeito, ela me impregnou sem que me desse conta. Daí na entrevista ele também fala bastante sobre a experiência, né, nos campos de concentração, as pessoas que ele conheceu lá. Ele fala que ele teve que aprender alemão lá no campo para poder se comunicar, né, com os oficiais alemães, e eles tinham que seguir ordens em alemão e muita gente não entendia e por isso foram mortos, porque eles não sabiam o que era para fazer. E aí ele conta que ele teve que aprender esse alemão mais diferente, né? Era um alemão de força bruta, era um alemão falado nos campos de concentração que não era o alemão culto, né, ensinado nas escolas. E aí ele conta que uma vez ele estava conversando com um alemão, ele falou assim: nossa, o seu alemão é diferente, né, onde você aprendeu a falar desse jeito? E ele responde: pois é, meu caro, foi num campo de concentração, Auschwitz. Aí ele fala: costumava fazer a mesma coisa com outras pessoas. Não me arrependo, mas era como uma espécie de teste definitivo para me dizer com quem eu estava falando. O modo como ele ou ela se comportasse seria um sinal. Entregava se tinha sido nazista, como a maioria, ou se trabalhava num campo de concentração.
E aí eu fiquei pensando, né, como depois da guerra as coisas meio que tiveram que voltar ao normal, e aí você tinha as pessoas, né, de diversos países que estavam envolvidos no conflito, você tinha que lidar com essas pessoas, né? Então imagina, para um italiano judeu que foi para o campo de concentração ter que lidar com uma pessoa que ele não sabia se tinha sido nazista ou não. Então é muito interessante e curioso, né, a gente ler e se dar conta desses detalhes, né, que isso aconteceu. E aí, o que acontece, né? No campo de concentração em Auschwitz, o Primo Levi, descobriram, né, que ele era químico, e aí ele foi trabalhar no laboratório de química do campo de concentração. E isso foi também uma das coisas que salvou a sua vida. Por quê? Porque ele era, então, uma pessoa instruída que podia trabalhar, né, no campo de concentração, e ele era uma das únicas pessoas que podia fazer o serviço ali no laboratório que precisava ser feito. Então isso também, né, a química também salvou a sua vida lá dentro do campo. E depois, o fato de ter ficado doente e ter sido deixado para trás também foi uma outra coisa que salvou a sua vida. Então ele foi uma das pouquíssimas pessoas que sobreviveram, né, a Auschwitz. E por isso, então, a química também é tão importante na sua vida. Uma coisa interessante do Primo Levi é que a gente percebe que ele é uma pessoa muito bacana, muito séria ao mesmo tempo, muito centrada, mas que não tem grandes ressentimentos ao período, né, do que ele passou em Auschwitz, a guerra, ao antissemitismo. Ele é uma pessoa leve, sabe? E aí o entrevistador pergunta para ele sobre isso. Ó, reparo na sua obra e mesmo enquanto conversamos que o senhor não aparenta hostilidade ou ódio, apesar de tudo que lhe aconteceu. E aí ele fala que é uma questão de hormônios. Em situações nas quais eu deveria ter ficado irado com meus filhos, por exemplo, e se esperaria que tivesse ataques de ódio para que me respeitassem, jamais fui capaz disso. Não é uma virtude minha, é um defeito. Tantas vezes fui elogiado por não mostrar hostilidade em relação aos alemães. Não se trata de uma virtude, é um hábito de ter sempre uma segunda reação antes da primeira. De modo que, em vez de ficar de cabeça quente e ter um ataque de ódio, começo a ponderar. E geralmente a razão prevalece. Então ele sempre tentava entender o porquê que as pessoas estavam se comportando daquela maneira, em vez de ter, né, acessos de ódio, de ficar chateado com aquilo em primeiro momento. E eu acho isso de uma grande maturidade, sabe? Porque obviamente seria muito fácil e entendível a pessoa, né, ficar absolutamente raivosa com aquela situação. Mas o Primo Levi não, ele sempre tentava entender o por trás de tudo aquilo, por trás daquele comportamento. Eles falam bastante aqui também sobre o livro A Tabela Periódica, do Primo Levi, que ele lança, né, nesse período, que eu não li ainda, mas quando eu ler eu vou trazer aqui, que parece ser bem interessante. Daí eles quase terminam, né, a entrevista com a seguinte pergunta. A Tabela Periódica, que é o livro que eu mencionei, tem o mérito de mostrar que, se o senhor jamais tivesse sido prisioneiro em Auschwitz, ainda assim seria escritor. Daí ele responde. A pergunta que mais me fazem é essa. Se não tivesse ido para um campo de concentração, o que o senhor teria se tornado? Não sei responder. Está tão impregnada em mim a condição de químico e prisioneiro em Auschwitz, me sinto tão entrelaçado nela que não consigo mais distinguir minha outra personalidade. Na verdade, quando eu estava no liceu, era muito fraco em italiano. Me ensinaram a imitar os grandes escritores, a imitar Dante. Não queria isso, não tinha vontade de imitar ninguém, mas acabei imitando muito desses escritores inconscientemente. Me rebelava contra ter de me espelhar nesses grandes autores, e por isso era péssimo aluno em italiano. Cheguei a ser reprovado. Fiquei desesperado. A nota máxima era 10, minha nota 3. Éramos 3 alunos com nota 3, e hoje 2 de nós somos escritores. Então, a gente consegue ver que ele, na época da escola, né, não gostava muito de escrever, não gostava muito de estudar línguas, mas acabou se tornando um grande escritor. Seja, né, por sua necessidade de escrever aquilo que ele passou, ou, né, simplesmente porque acho que tem caminhos na vida que a gente não consegue se livrar, né, mesmo tirando 3 em línguas na época da escola. Mas vamos falar então sobre esse livro aqui, que é O Ofício Alheio.
E eu quero começar comentando sobre uma coisa que tá já no prefácio do livro, que é um prefácio escrito pelo Italo Calvino, que também é um grande escritor italiano. Bom, nesse prefácio, então, o Italo Calvino comenta, né, sobre o fato do autor ser um químico e escritor. Ele fala: o hábito de penetrar a matéria, de querer saber sua composição e estrutura, de prever sua propriedade e seu comportamento, leva a um insight, a um hábito mental de consistência e concisão, ao desejo constante de não permanecer na superfície das coisas. A química é a arte de separar, pesar e distinguir. São 3 exercícios úteis também a quem se prepara para descrever fatos ou dar corpo à própria fantasia. Então, o Primo Levi, ele fala que ele tinha uma preocupação, né, de ser escritor quando na verdade a sua formação era de químico, mas aí a gente também percebe que ao mesmo tempo ele entende que uma coisa contribui à outra, né, e é isso que o Italo Calvino nos fala nesse prefácio. A história, né, o ensaio em que o Primo Levi levanta essa questão se chama Esquímico. E aí eu vou ler para vocês, né? Escrevo justamente porque sou um químico. Meu velho ofício, em grande medida, se transformou no novo. Então é muito interessante, né, ver essas duas paixões, né, do autor se unindo e uma levando a outra, não necessariamente sendo duas coisas discrepantes, né? E eu gosto muito como o Primo Levi, ele tem um estudo, um ensino, uma aprendizagem meio que enciclopédica. Ele sabe sobre muitos assuntos, ele nos fala sobre muitos assuntos aqui no Ofício Alheio. E como isso era interessante quando a gente pensa sobre como era o estudo e o ensino, né, em décadas passadas, em que era uma coisa realmente em que as pessoas aprendiam diversas áreas do conhecimento e eram, né, versados em vários assuntos. É só a gente pensar no Leonardo da Vinci, por exemplo, que ele era simplesmente tudo. Ele era um pintor, mas ele também era engenheiro, ele era um inventor, ele estudava anatomia, então as pessoas costumavam ter esses ensinos enciclopédicos e eram pessoas versadas em diversos assuntos, o que é bem diferente do que a gente vê hoje, né, que uma pessoa, quando ela segue uma educação formal, ela passa a vida inteira estudando apenas o mesmo assunto. E quando a gente vê pessoas como o Primo Levi, que apesar de terem seguido o ensino formal, se formando, né, no caso dele em química, eles também gostavam de diversos assuntos, era bom em diversos assuntos e, né, estudava, ensinava e escrevia sobre diversos assuntos. Então é muito interessante para nós que temos, né, essa vontade também de falar sobre muitas coisas, estudar diversas coisas. É muito interessante ver como isso é possível aqui, ainda na nossa modernidade. Então, por fim, vou comentar também alguns dos meus contos favoritos aqui desse livro. Vou começar por um chamado François Rabelais, eu acho que é assim que se fala, em que o Primo Levi fala sobre esse autor, né? E aí, basicamente, você quer ler tudo que esse autor já escreveu, simplesmente porque o Primo Levi gosta bastante dele e faz aqui meio que uma ode a esse autor. O próximo é Voltar à Escola, em que ele fala sobre o ofício de estudar, né, basicamente de adquirir conhecimento, e todos nós que gostamos muito de estudar e de aprender diferentes coisas vai adorar ler sobre isso. Ele fala que para superar barreiras de timidez e preguiça, ele se inscreveu em um curso aos 60 anos de uma língua estrangeira que ele não conhecia muito bem. E aí ele conta a experiência sobre como é voltar a aprender, né, num ambiente com pessoas mais jovens, em que você já tem 60 anos e seu cérebro não funciona mais da mesma forma, não retém mais informação, mas enfim, uma delícia ler sobre isso aqui. O próximo também é muito bom, que é o Porquê Escrever. E aí ele fala, né, ele dá alguns motivos pelos quais escritores escrevem. O primeiro deles é porque se sente o impulso ou a necessidade. O segundo é para divertir ou divertir-se. O terceiro é para ensinar algo a alguém. O quarto é para melhorar o mundo. O quinto é para difundir as próprias ideias. O sexto é para se livrar de uma angústia. O 7 é para se tornar famosos. O 8º é para se tornar rico.
e o nono por hábito. E às vezes tudo isso junto, né? O próximo é Meias de Algodão Pólvora. Aqui ele conta uma passagem de quando ele estava trabalhando, né, na fábrica de química que ele trabalhava, e eles tinham que fazer, uma moça que trabalhava lá costurava meias, né, para os funcionários e tudo mais, e ela usava um algodão específico que esquentava mais, porque as pessoas eram muito pobres, né, na época da guerra, e eles tinham que se virar como podiam. E essa moça, ela costurava meias com algodão pólvora, que era algodão que tinha pólvora e era inflamável. E aí aconteceu, então, um caso de uma pessoa se machucar usando essas meias. E era uma coisa, assim, que eu nem sabia que existia, então eu achei super interessante. O próximo que eu quero comentar é o Traduzir e Ser Traduzido, que é um ensaio, então, que ele comenta sobre a arte de escrever livros e ser traduzido para outros idiomas, né? E ele comenta sobre como muitas línguas são muito difíceis porque tem expressões idiomáticas e como é difícil fazer esse tipo de tradução, e também porque existem falsos cognatos. E aí é bem interessante, né, pensar sobre o papel do tradutor e como a gente, né, como é difícil você de fato traduzir exatamente o que a obra original quis dizer. O próximo é A Internacional das Crianças, que também é muito bacana. Ele fala sobre brincadeiras infantis e se elas sobreviveram ao tempo e à guerra na Itália ou não. Então ele conta, né, que... e não só na Itália, mas em várias partes do mundo. Então ele conta como algumas brincadeiras são universais, por exemplo, o jogo de amarelinha. A gente tem esse jogo em muitos lugares, jogados da mesma forma ou com algumas modificações, e ele vai contando alguns desses jogos pra gente. Os próximos que eu quero comentar é a Língua dos Químicos 1 e 2, que são 2 ensaios em sequência, em que ele vai falar a origem de alguns termos químicos que a gente conhece e usa até hoje. Então é muito interessante, como eu falei, né, para quem conhece e já usou aqueles termos para estudar química. E aí é muito bonito, né, como ele usa a sua profissão para escrever tão bem sobre, para analisar as palavras, enfim, fazer todo o seu trabalho literário. Na mesma toada, um próximo que eu quero comentar com vocês é o Inspetor Silhouette, em que ele vai comentar a origem de algumas palavras que vieram de origens estranhas. Então, por exemplo, a palavra silhueta veio desse Inspetor Silhouette. Verdadeiro, Etienne de Silhouette era o inspetor-geral das ruinosas finanças francesas em 1759. E aí Silhouette então começou a ser referido para silhueta, né? Uma coisa que age nas sombras e tudo mais. E aí ele conta algumas palavras que tiveram então origens curiosas. E por fim, o último que eu quero comentar com vocês é O Mundo Invisível, em que ele fala, quando ele era criança, ele se apaixonou pelo estudo de coisas microscópicas. E aí ele conta quando ele ganhou seu primeiro microscópio do pai, e aí ele passava horas e horas colocando coisas no microscópio para poder então entender esse mundo invisível. E aí você vê, né, como ele sempre gostou de várias coisas e sempre gostou então de ciência, mas também tinha muita curiosidade sobre diversos assuntos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa explicação sobre o Primo Levi, espero que vocês deem uma chance aos livros dele, principalmente então É Isto um Homem, apesar de ser um livro muito difícil, né, de ler, porque ele vai contar a experiência no campo de concentração, que não é nada fácil, é muito difícil inclusive. E também os outros livros, assim como O Ofício Alheio, em que o escritor demonstra, então, as suas paixões e esse seu conhecimento enciclopédico, né, sobre diversos assuntos, que é muito interessante acompanhar. Para finalizar, eu quero ler a introdução aqui da entrevista dele, em que o autor fala exatamente a sensação que eu tive ao ler O Ofício Alheio. Em pessoa ou por escrito, Levi foi um mestre da sutileza, com fala suave, mas animada, e o peculiar senso de humor que se tornou cada vez mais evidente em suas últimas obras, discorreu sobre assuntos tão variados quanto a teoria da linguagem de Svezdan Todorov. Temos vídeo para esse livro aqui no canal.
A estrutura socioeconômica da Itália e a necessidade de que todos os cientistas estudem ética na universidade como parte de sua formação. Paciente, de voz mansa, tímido, Primo Levi era, no entanto, capaz de intensas paixões. Relacionar as preocupações essenciais da vida à ciência, em particular a precisão e a concisão, foi o caminho perfeito para aperfeiçoar sua arte. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Até mais!